Olá, amigos. Essa semana nós tivemos várias perguntas sobre o autismo. A primeira foi sobre por que mais meninos que meninas. Nós já publicamos, já postamos o vídeo. A segunda, que foi postada ontem, foi: será que todo autista que era chamado Asperger, ele tem um QI super elevado? E hoje, de onde vem a cura? Então, vejamos o seguinte. A maioria das pesquisas relacionadas ao transtorno de espectro autista mostra que a causa básica, inicial, original, é uma mutação genética. Mas não é uma mutação, são diversas mutações genéticas que ocorrem, cada autista sendo diferente do outro, com sintomas diferenciados, justamente porque as mutações são diversas. E, inclusive, quando nós vimos por que mais meninos que meninas, nós vimos que as meninas, por exemplo, elas têm uma tolerância a um número maior de mutações antes de começar a desenvolver o transtorno do espectro autista. Os meninos não. Os meninos, no primeiro sinal de mutação, ele já começa a desenvolver os sintomas. Né? E isso nós demos a explicação naquele vídeo de anteontem. Tá? Bom, agora vejamos o que fazer com essa mutação genética. Em primeiro lugar, já que tem uma mutação genética, vamos então identificar no nosso autista qual é a mutação dele. Porque se nós descobrirmos que tem cura para a mutação dele, ótimo, embora ainda não tenha cura para nenhuma mutação genética de autismo. Mas o caminho está sendo percorrido por diversos pesquisadores no mundo inteiro. Só que esse mapeamento genético é muito caro ainda. Então a gente não pode simplesmente recomendar que seja feito, já que não há garantia nenhuma de resultados. Há pesquisadores que dizem é bom fazer sim, porque de repente pode-se descobrir que o problema na mutação genética daquele garoto, daquela pessoa, já é uma outra comorbidade cuja cura já foi encontrada. Isso já aconteceu. Mas é muito difícil. Bom, quem está fazendo o que em relação à mutação genética? Diversos pesquisadores. Alguns deles, como Alison Mootry, criou microcérebros autistas para tentar descobrir nos microcérebros autistas drogas que possam consertar essa mutação genética. Outros, como Karina Grise Oliveira, não está utilizando microcérebro, mas tentando descobrir substâncias que possam anular ou desligar esse gene, substâncias que seriam consideradas como chaves, liga e desliga de um gene. Ela até descobriu a hiperfluorina no caso do TRPC6, mas não pode usar em humanos ainda. E diversos outros pesquisadores estão tentando descobrir uma forma de consertar esse gene, com drogas ou com substâncias de desligar o gene. Outra linha de pesquisa, que é para corrigir esse gene também, é usando a tesoura molecular CRISPR-Cas9 naquela ciência relativamente nova que se chama epigenética, fazendo a edição dos genes. Então seria mais ou menos dessa forma: a tesoura molecular CRISPR-9 cortaria a fitinha do DNA, editaria-se aquelas letrinhas do gene e colocaria-se as letrinhas já editadas no DNA, pronto, a pessoa está curada. Parece coisa de futurista, mas é real, já está sendo utilizada. Então essa tesoura molecular, essa edição genética, também está ligada à cura da mutação genética, tá? Bom, quem mais avançou nisso? Quem mais avançou nisso, como eu tenho comentado em todas as nossas palestras e tudo, foi He Jiankui, aquele chinês que conseguiu desenvolver uma tesoura molecular muito mais avançada que a CRISPR-Cas9, que já é conhecida de grande parte dos cientistas que utilizam a edição genética, e que ele garante que pode vir a curar qualquer doença que signifique mutação genética. Só que, quando ele apresentou o trabalho em Hong Kong, muitos de vocês já sabem, principalmente quem assiste minhas conferências, palestras e cursos, ele foi preso. Foi preso porque ele mostrou em Hong Kong que já fez a edição de 2 gêmeos que nasceram imunes à AIDS. E ele já fez até a edição de outras crianças que já nasceram. Como isso é proibido pela ciência internacional, ele acabou sendo preso. E com isso a China está com ele lá incomunicável, no seu laboratório, e nós, do Ocidente, a ver navios, sem poder ter a menor condições
de saber que tesoura é essa, como funciona. Ela será realmente a terapia do futuro que vai curar, editando os genes, qualquer doença genética que a gente tenha? Pode ser. Alguns médicos me perguntaram, mas você edita um gene e você não teria que editar todos os genes da pessoa, já que os genes estão nos DNA espalhados pelo corpo todo? Gente, existe uma coisa chamada entrelaçamento quântico. Lógico que nós não vamos entrar em detalhes agora, só quando nós entrarmos em detalhes sobre a tesoura molecular, a edição genética, etc. Mas esse entrelaçamento quântico, em poucas palavras, mostra o seguinte. Vou falar rapidamente sobre uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Pegou-se uma placenta, já que é uma substância viva, né? E dividiu-se essa placenta em várias partes, cada cientista ficou com uma parte e foi para um laboratório afastado. E nesse laboratório afastado fez a edição genética daquela parte da placenta. A placenta que ficou no laboratório central foi editada instantaneamente. Afastou-se mais ainda os cientistas e o resultado foi o mesmo. Isso significa que quando você mexe num ser vivo, mesmo que a parte dele esteja bastante afastada, tá? Pelo menos na placenta é assim, toda ela estará editada ao mesmo tempo. Como é que isso ocorre? Só entende quem estudar quântica, tá? Os conceitos quânticos, e estudar o tal do entrelaçamento quântico. Isso é para outra história, para outro vídeo, para nós conversarmos sobre isso, que vai ser sobre uma conversa sobre ciência. Bom, então a edição genética é um caminho também. Infelizmente não temos mais rede Ancuí para poder avançar, vamos levar algum tempo para chegar ao ponto dele, mas seria um caminho espetacular para a cura do autismo, e isso eu não tenho dúvida alguma. Mas nós vacilamos. A ciência ocidental vacilou e deixou ele ficar preso e incomunicável na China. Segundo ponto, em relação à mutação genética. Foi descoberto por diversos pesquisadores, um deles até Alison Motter teve conhecimento disso, que em alguns autistas cujos sintomas, de repente, depois de alguns anos, cessaram, quando se fez o novo mapeamento genético, o gene não estava com a mutação mais, estava normal. Isso espantou a vários cientistas, inclusive Alison Motter. Por quê? Porque não foi utilizado nesse autista nenhuma terapia medicamentosa, não foi usado nenhuma droga, não foi feito nenhuma edição genética. E ele se curou. Se curou. Porque a partir do momento que o gene que apresentava uma mutação não apresenta mais, houve a cura. E ele realmente não tem mais sintoma nenhum. Não é um só, são vários, tá? Qual a conclusão da maioria dos cientistas que está nessa linha de pesquisa? Que possivelmente algumas mutações genéticas de alguns autistas são mutações temporárias e que se consertam sozinhas. Qual é a polêmica nisso tudo? É que diversos terapeutas que estavam acompanhando esses autistas cuja cura se deu, sabem que não houve terapia medicamentosa, não houve edição genética, mas foi feito todo um trabalho de redução dos sintomas por meio de eliminação dos parasitas, complementação vitamínica, dieta eliminando todos os componentes que são venenosos ao cérebro autista e que passam para a corrente sanguínea por causa da permeabilidade do intestino. Então todo esse trabalho foi feito e mais a autoestima, a elevação da autoestima. Então não é que não tenha sido feita nenhuma terapia, não foi dado drogas e não foi feita edição genética, mas toda uma terapia de acompanhamento para redução dos sintomas foi realizada sim. Só que os pesquisadores e cientistas que estão na busca da cura definitiva para alterar o gene que apresenta mutação, não querem absolutamente tomar conhecimento desse tipo de tratamento. Tá? Alguns até já me confessaram que
é porque quando as pessoas começarem a achar que seu filho não tem mais sintoma nenhum, vão desistir da cura. Não é assim. Todos querem a cura. Tá? A menos que a cura chegue por algum milagre. No caso, eles acharam que é milagre, né? Acharam que mudou sozinho. Mas deixa para lá. Vamos continuar a nossa história. Então, o gene voltou ao normal. Tá? A mutação pode ser temporária, segundo algumas linhas de pesquisa. E a mutação acabou por causa do tratamento das causas intermediárias, segundo os pesquisadores dessas áreas, que é a Derbal Sabrá, Cláudia Marcelino trabalha nessa história, todos os nutricionistas que estudam o autismo trabalham nessa linha, etc. E todos os médicos nutrólogos também. Agora, uma outra coisa que pode ter causado a cura desses autistas é a autoestima elevada. Tem muita gente, principalmente profissionais de medicina, que não acreditam em autoestima curar. Mas a psicossomática está aí. A psicossomática está mostrando isso todo dia. Fora que, além da psicossomática, nós temos Greg Braden, que nós até já fizemos um vídeo comentando sobre um trabalho dele. Tá? Greg Braden falou o quê? Que sentimentos alteram o nosso DNA. Então ele não falou, ele comprovou que sentimentos alteram o DNA. Nós já sabíamos, porque a psicossomática estuda exatamente isso, só que agora é mais uma comprovação científica mostrando que a partir do momento que você consegue transformar os sentimentos das pessoas em sentimentos positivos, que eu chamo de autoestima, e eu fico batendo muito nessa tecla, eu acho que os professores, por exemplo, são os melhores terapeutas que existem se eles trabalharem com seus alunos permanentemente preocupados em elevar a autoestima. Porque a elevação da autoestima faz com que a pessoa esteja com o seu sistema límbico preparado para corrigir todos os seus defeitos. E isso é com pessoas normais, em relação a doenças, com pessoas com qualquer síndrome, transtorno, etc., ou qualquer deficiência e comorbidade. Então, nada mais importante do que elevação da autoestima. E Greg Braden acaba de mostrar, numa comprovação científica que saiu, eu acho que foi no final do ano passado, né? Que nós temos vários vídeos sobre isso, porque foi uma pergunta que nos chegou e nós respondemos, né? E ele diz exatamente isso e comprova. Sentimentos alteram o DNA. Então tá aí, gente. De onde vem a cura? A cura vem de alguma dessas linhas. Agora, o que nós não podemos é ficar de braços cruzados esperando a cura. Vamos trabalhar na redução dos sintomas. Então, isso é a segunda parte do que eu queria falar. Vamos esperar a cura? Não. Vamos reduzir os sintomas. Quem sabe com a redução dos sintomas nós conseguimos resultados quase tão perfeitos como a cura. E até a cura, né? Como já aconteceu. Quais são os sintomas que nós temos que reduzir? Como, aliás, nós podemos reduzir os sintomas? Procurando a causa intermediária. Não a causa da mutação genética, que essa eles estão procurando, os cientistas todos. Mas existe uma causa intermediária. Qual é? A mutação genética causa má formação em alguns locais do autista, como, por exemplo, a parede do intestino fica permeável. A sua microbiota intestinal, ou seja, a flora intestinal, fica deficitária. Tá? Então, só com esses dois aspectos, a parede do intestino permeável e a microbiota deficitária, nós já temos uma porção de coisas a corrigir aí. Olha, se a microbiota está fraca, está deficitária, significa que ela não está conseguindo triturar todos os alimentos. Está sobrando alimento, que apodrece dentro do sistema digestório. Lógico que ele apodrecendo cria um ambiente que é propício para parasitas, para vermes, né? Para protozoários, para bactérias patogênicas. Então, o autista fica infestado de parasitas. Bom, além disso, como o aparelho do intestino é permeável, muitas coisas que não prestam, inclusive parasitas, acabam entrando na corrente sanguínea e vão prejudicar o cérebro. Além, óbvio, de proteínas que por si só já são venenosas.
Então, nós podemos, por exemplo, qualquer um de nós, seres humanos neurotípicos, podemos comer tudo com glúten, com caseína, com leite, com soja, com corante, com conservantes, açúcar branco. Açúcar branco não, açúcar branco e refrigerante para todos nós é ruim, que causa depressão, tristeza, etc. Mas o resto nós podemos comer, só que o autista não. Porque tudo isso, ao passar para a corrente sanguínea, vai prejudicar o cérebro dele e causar a tal inflamação cerebral. Então, nós precisamos, enquanto a cura não vem, reduzir essa inflamação cerebral. Por que ninguém fala disso? Porque ela não aparece em exames, não causa dor, mas ela existe. E as comprovações científicas, todo dia tem uma. Todo dia não, mas toda semana pelo menos tem mais uma. Ontem já surgiu mais uma que eu vou estudar ainda amanhã. Então, uma delas, que foi na semana passada, mostrou a relação entre o glúten consumido pelo autista, já que o glúten consumido pelo autista vai para a corrente sanguínea, porque passa pela permeabilidade do intestino, e a inflamação dos astrócitos que ficam em volta dos neurônios. Essa inflamação faz com que as redes neurais em volta daqueles astrócitos inflamados não funcionem corretamente. Então, gente, o que nós temos que ver é o seguinte: já que a cura não chegou ainda, mas está para chegar, vamos atacar as causas intermediárias, que essa nós podemos fazer. E com isso nós vamos reduzir todos os sintomas dos nossos autistas e com isso desenvolver a sua autonomia, que é o que nós mais queremos. Os cientistas que estão buscando a cura não precisam ficar preocupados. No dia que a cura chegar, todos nós vamos querer a cura. Mas por enquanto nós queremos a autonomia dos nossos autistas. Que eles sejam pessoas iguais, mais possível iguais aos neurotípicos, que eles se desenvolvam da mesma forma e que a gente aproveite até aquela característica que só eles têm, que como eles têm muito mais redes neurais que as pessoas neurotípicas, se eles estiverem bem tratados, eles podem ser verdadeiros gênios em alguma área do conhecimento, em alguma área da inteligência deles. Ok? Então, gente, por hoje é isso. De onde vem a cura, nós já sabemos. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato. Nós estamos sempre dispostos a atender. Entre em contato pelo e-mail, que é robertoandersen@gmail.com, ou mandem pelos próprios YouTube, aqui nos comentários, tá? Para que nós possamos, então, atender as dúvidas, os questionamentos de todos vocês. É sempre um prazer imenso para mim estar conversando com vocês. A propósito, ainda estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e só estaremos aqui até o dia 5 de março. Tá? No dia 6, aliás, até o dia 6. No dia 7, sábado, é que nós vamos então de volta para Salvador. No dia 29, agora, sábado, nós teremos na Clínica Psicolúdico, na Galeria Central, um curso sobre o desenvolvimento intelectual desde a fecundação até a idade adulta, com como se dá a neurofisiologia cerebral, como nós podemos interferir para que haja um processo de aprendizagem o mais perfeito possível. E isso é para pessoas normais e pessoas com qualquer tipo de síndrome, transtornos, etc., inclusive autistas. Tá? Então será no sábado, dia 29, o dia todo. É um curso que nós vamos dar com certificado pelo IUP e tudo. Entre em contato na Clínica Psicolúdico. Tá? Na segunda-feira à noite nós teremos um encontro com famílias autistas. Também inscrições na Clínica Psicolúdico. Então eu estarei divulgando os folders, né, das duas. Já estou divulgando no nosso Facebook. E aguardo todos vocês lá nessas duas oportunidades, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.